Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 2. Assim nos diz, amados irmãos, a palavra de Deus. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. Com a medida com que medis, vos medirão a vós. A igreja diz amém? Amém. Vamos repetir, eu vou ler, os irmãos repetem. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. Com a medida com que medis, vos medirão a vós. Meus irmãos, nós lemos na palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 2, uma palavra de Jesus Cristo, dentro do sermão do monte, ou as doutrinas, podemos dizer, que Jesus, ele proferiu no monte, que nós chamamos os sermões do monte, né? Que Jesus ali apresentou, foram vários sermões, né, que ele apresentou, e entre elas, no capítulo 7, e no versículo 2, ele traz essa palavra para cada um de nós, acerca do julgamento. E eu quero tomar por base essa palavra que nós vamos transmitir para os irmãos, com a graça de Deus, sobre a lei da semeadura. Repita comigo: a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela prega o quê? Que tudo o que venhamos a fazer aqui mesmo nós vamos colher. A lei da semeadura é uma lei infalível, porque ela não falha. Essa lei não falha. Nós temos observado no nosso dia a dia que os homens que pregam a lei, muitas vezes eles falham, até porque o homem em si, ele é falho. Amém, igreja? Então, eles podem cometer erros, não é? No seu ponto de vista em relação à lei. Pode cometer erros. Alguém pode ser injustiçado perante a lei dos homens. Mas a lei da semeadura, ela jamais falha. Ela é infalível, não é? Ela prega o quê? Que tudo o que a pessoa aqui semear, ele vai colher ainda aqui nesta vida. Quem me entende, diga amém. Tudo que me dá. Então, tudo que semear, tanto é que Jesus, no capítulo 7 e versículo 2, me acompanhe com a sua Bíblia Sagrada. Leitura que fizemos. Porque com o juízo com que julgais, com o mesmo juízo sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Veja só que o próprio Jesus, ele está dizendo, com a medida com que eu usar com alguém, com essa mesma medida, eu serei medido, independente do tempo, o tempo, não é? Em relação ao que se semeia, uma pessoa que semeia algo, numa linguagem de agricultor, ele lança a semente e vai esperar o tempo para colher o fruto da semente que ele plantou. Assim é na vida, no dia a dia. Tudo aquilo que estamos semeando, seja de bom ou seja de ruim, o tempo vamos colher. Por isso, esse momento de Jesus ensinando a igreja, traz para nós, traz para mim, um cuidado naquilo em que eu estou fazendo,
na minha forma de viver, na minha forma de tratar, no julgamento que eu faço com as pessoas, não é? E o tratamento que eu estou lidando com as pessoas, sabendo que, da mesma maneira, também eu serei tratado pela lei da semeadura. Todo tipo de julgamento. E as pessoas julgam por quê? O julgamento, ele é feito pelo que se vê e também pelo que se ouve. As pessoas julgam pelo que se vê e pelo que ouve. Repita comigo. Julgam pelo que vê e pelo que ouve. A questão é, nem sempre aquilo que você está vendo é realmente o que você viu no julgamento. Tem pessoas que estão vendo algo e fazendo um julgamento precipitado daquilo que está vendo. Nem sempre o que você vê é realmente aquilo que você está vendo. E nem sempre o que você está ouvindo é realmente aquilo que você ouviu. Então, o julgamento deve ser feito com muito cuidado, para não haver precipitação no julgamento. Quem me entende, diga amém. Então veja só, Jesus disse, e é muito certo isso que Jesus falou: do jeito que você medir alguém, você vai ser medido. Do jeito que você tratar alguém, lá na frente você será tratado. Então, tanto do bom que você fizer, o bem que você fizer, ou as coisas boas, você vai colher as coisas boas. É a lei da semeadura. Semeou coisas boas, colherá coisas boas. Semeou o que é negativo, vai colher negatividade. E isso, ninguém escapa dessa realidade. A igreja diz amém? Às vezes, irmãos, nós observamos uma pessoa que conhecemos e vemos o sofrer daquela pessoa. Meu Deus, como o irmão está sofrendo, como a irmã está sofrendo. E chegamos a vez até dizer, coitado do irmão, coitada da irmã, que sofrimento. A questão é, aquilo que o irmão ou a irmã está passando é uma prova, ou ele ou ela está colhendo algo que plantou lá atrás? Será que é uma prova? Ou está colhendo algo que semeou e agora chegou o tempo da colheita? Quem está me entendendo, diga amém. Porque isso aqui é um fato. Às vezes nós vemos uma pessoa, oh Deus, que luta, que sofrimento, mas ali é uma aprovação na vida dele? É uma aprovação na vida dela? Ou que ele semeou lá atrás e agora chegou o dia e o momento da prestação de conta? Porque na lei da semeadura, eu já disse e repito, ninguém escapa. Os irmãos dizem amém? A lei da semeadura me ensina a ter cuidado como eu vou lidar com os meus irmãos, o tratamento que eu vou dar aos meus irmãos, a forma com que eu estou falando com os meus irmãos. Então, se eu estou semeando a bondade, coisas boas, eu estou lidando com os meus irmãos de forma ordeira, o meu tratamento é bom, a minha maneira de me conduzir com os meus irmãos eu tenho semeado coisas boas, pode estar certo, minha irmã. Se você está semeando coisas boas aqui, se você está tratando com as pessoas de forma ordeira, semeando o que é bom, o que é pacífico, o que é ordeiro, o que é amizade, o que é companheirismo, pode estar certo que as bondades de Deus alcançará a sua vida, e isso ninguém pode interferir. A bondade de Deus vai alcançar a nossa vida. Eu anotei aqui que a proporção com que eu semear, a mesma proporção eu vou colher. A proporção da colheita. Por exemplo, um agricultor que semeia em abundância o trigo no campo.
semeou em abundância o trigo no campo. Em abundância, a proporção é que ele vai colher aquele trigo. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. A proporção que eu semear, com a mesma proporção eu colherei. Então, da mesma forma que um agricultor semeia em abundância, ele colhe em abundância. Da mesma forma, se você está semeando bondade, se você está semeando no reino de Deus, se você está semeando no serviço da casa de Deus, pode estar certo que Deus vai lhe dar em dobro, em abundância, aquilo que você está semeando. É a proporção. Se você semeia em proporção o amor, pode estar certo que em grande proporção você vai colher o amor também. Com a maneira ou a proporção da colheita, não é? Ou seja, a proporção da semeadura será a proporção da colheita. Da mesma forma que alguém está semeando maldade em proporção, pode estar certo que lá na frente a maldade vai vir em grande proporção para esta pessoa. A proporção da semeadura será a proporção da colheita. Você pode repetir comigo? A proporção da semeadura será a proporção que eu vou colher. Semei muito coisas boas, porque grandes bênçãos você também vai colher no seu dia a dia. É isso que Jesus está nos ensinando. Amém, meus irmãos? É bem verdade que na questão da lei da semeadura, às vezes, irmãos, pessoas nos procuram, né, e pedem oração. Um exemplo, uma pessoa que semeou coisas ruins. Essa pessoa vai colher coisas ruins. E às vezes, um tempo desse eu me deparei com um pedido de oração em uma das congregações que dirijo auxiliando o presidente. E o pedido vinha assim: pastor, ore pelo meu filho, para Jesus livrar o meu filho de ir para a cadeia, porque ele cometeu um delito. Eu disse, olha, meu Deus, não é? Essa oração é complicada para se fazer, porque se uma pessoa cometeu um delito, cometeu um crime, e o pedido vem para que eu ore por essa pessoa, para que ele seja livre da cadeia, essa oração, Deus não vai me ouvir. A igreja está entendendo? Diga amém. Porque aquela pessoa, ela vai pagar por aquilo que ele cometeu. Quem está entendendo, diga amém. O pedido aqui deve ser assim: eu vou orar para Jesus ter misericórdia dele, eu vou orar para Jesus salvar ele, eu vou orar para que Deus venha intervir na vida dele. Agora, o que ele semeou, ele vai ter que colher, porque foi aquilo que ele plantou. Quem me entende, diga amém. Aí às vezes a pessoa não quer entender isso, não é? Não quer entender, semeou tanto, e às vezes nós vemos a questão da intervenção de Deus. Repita comigo: intervenção divina. Aí quando Deus quer, ele intervém na situação. Aí Deus muda o quadro, Deus muda a situação. Mas quando Deus intervém na situação, porque Deus é Deus, quando Deus quer agir ou intervir, ele muda até sentença. Até sentença de morte, ele muda, quanto mais qualquer quadro de um ser humano. A intervenção de Deus, quando ele quer intervir, ele pode agir em qualquer situação. Mas eu tenho que entender uma coisa, nós temos que entender isso. O que eu semear, ou com a medida com que eu medir alguém, com essa mesma medida, eu serei medido. Quem pode dizer amém? Então, isso é um fato. Às vezes nós nos deparamos com irmãos que amamos os irmãos que amamos na igreja, pessoas que convivem conosco. De repente, meu Deus, o irmão fulano está cometido de uma enfermidade.
E a enfermidade que apareceu nele, ou ele contraiu no seu corpo, essa enfermidade ele contraiu no período em que viveu sem Jesus. Viveu de uma forma tão difícil no mundo, não é? Fazendo tantas coisas, que contraiu uma enfermidade que apareceu, já ele sendo um servo de Deus, uma serva de Deus. Veja só, a vida com que ele viveu antes de Jesus, no seu corpo, o que ele semeou no corpo, aí foi no próprio corpo. A vida com que ele viveu, os caminhos que ele trilhou, fez com que ele contraísse uma enfermidade. E já como crente, apareceu a enfermidade, um servo de Deus, mas quando não era crente, apareceu aquilo ali. E muitas vezes, Jesus guarda o irmão, Jesus guarda, mas isso aconteceu no momento que ele não era crente, mas ele semeou no seu corpo, porque a pessoa também semeia no seu próprio corpo. Então veja bem, pode haver a intervenção de Deus. A igreja está entendendo? Diga amém. Essa pessoa que contraiu uma enfermidade, quando vivia no mundo de toda maneira, não é? E foi condenado à morte por conta, não é, pelo médico, pela doença, ele semeou no seu corpo. Mas Deus, quando quer, ele intervém e muda essa situação, e muda a história. Eu conheço casos de pessoas que foram curados, não é, de enfermidades que contraíram nesse período sem Jesus, mas que ao aceitar Jesus, o Senhor operou um milagre, e eles estão vivos dando glória a Deus, porque houve uma intervenção de Deus, uma intervenção. Então, nós temos que entender isso, que o que a pessoa semeia, e volto a dizer, a pessoa semeia e tem o tempo da colheita. Porque ninguém semeia, planta uma semente hoje e já colhe o fruto amanhã. Há um tempo da colheita. Semeou, passa um tempo. Isso aí é a coisa mais certa. Semeou aqui, vai ter o tempo de colher. E muitas vezes a pessoa vive, não é, maltratando alguém, caluniando alguém, defamando alguém, e não acontece nada com ele. Chegamos até a dizer, ou alguém chega até a dizer, mas meu Deus, aquela pessoa faz isso, comete isso, pratica aquilo, e não acontece nada com ele, não acontece nada com ela. É o tempo da colheita. Ele está semeando, mas vai chegar o tempo da colheita. Aquilo que a pessoa está fazendo, há um Deus no céu que está olhando. Talvez aqui dentro dessa casa tenha alguém sofrendo, tenha alguém padecendo, porque alguém está lhe perseguindo, alguém está lhe caluniando, tem causado em a você dias de lágrimas, dias de aflição, e você chega até a dizer, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo. Fique no seu lugar, porque o justo juiz, no tempo, vai julgar a sua causa. No tempo, ele vai julgar a sua causa. Mas é o tempo do que se planta para o que se colhe. A igreja diz amém? É o tempo. Então veja só, em Gálatas, no capítulo 6, e versículo 7, queira me acompanhar com a sua Bíblia, Gálatas 6 e 7. Meus irmãos, é tão provável isso, que até a própria palavra de Deus diz que ninguém escapa, não é, daquilo que planta e daquilo que faz. Gálatas 6 e 7, veja o que nos diz a palavra de Deus. Não vos enganeis, Deus não se deixa, pois tudo que o homem, isso também, porque quem semeia na sua, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Veja bem, a própria palavra de Deus diz, não vos enganem em algumas traduções, ou não erreis em outras traduções. Tudo que a pessoa semear, isso ele vai
ceifar. É a própria palavra de Deus que está dizendo. E não tem como ser diferente. Eu já disse que a lei da semeadura, ela é infalível. Infalível. No tempo certo, o Senhor vai cobrar contas da pessoa. Não tem como escapar dessa realidade. Então, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Gálatas, ele diz: olha, tudo que vocês semearem, pode estar certo, e nem se engane, vocês vão colher. Vão colher. Semeou o mal, vai colher o mal. Semeou o bem, vai colher o bem. Paulo escrevendo à igreja de Gálatas. Veja bem, irmãos, você colhe, ou nós colhemos o mal de alguém. Recebemos o mal de alguém. Todos nós já passamos por isso. Todos nós, todo ser humano passa por isso. De receber o mal de alguém, de colher o mal de alguém. Mas vai revidar o mal com o mal? Veja o que diz a palavra de Deus. Queira abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21. Romanos 12, 20 e 21. Aleluia. Romanos 12, 20 e 21. Está escrito: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... Se tiver sede, dá-lhe de... Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua... Aí veja o que diz o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Se alguém te fizer o mal, ora por ele. Se alguém te desejar o mal, apresenta ele a Deus, não é? Se alguém quiser brigar com você, não brigue com ele, apresente ele a Deus, vença o mal com a prática do bem e veja o que Jesus vai fazer por você. Vencer o mal com o bem, vencer o mal com o bem. Então, não te deixes vencer, porque se você, ou se nós revidarmos com o mesmo mal que alguém nos atinge, somos melhores do que eles no quê? Aonde está o evangelho de Jesus na nossa vida? Se revidarmos com o mesmo mal. Se revidarmos com o mesmo mal. Então, a Bíblia diz, repita comigo: vencer o mal com o bem. De novo, vencer o mal com o bem. Quem diz amém? E que sempre o bem vença o mal. O bem sempre vença o mal. A igreja diz amém? Em tudo. Então, fazendo coisas boas, semeando coisas boas, nós vamos vencendo dia a dia. O valor da semente, todo semeador, quando ele vai semear, ele olha para a semente, vê o valor da semente. O valor da semente vai implicar no valor do fruto. Se a semente é boa, que nós estamos semeando, o fruto vai ser bom ou ruim? Bom. O valor da semente. Qual é o valor da semente que você está semeando? Qual é o valor da semente que nós estamos semeando? Os valores são bons, porque não basta só fazer, não basta só realizar, não basta só praticar. A questão é como estamos semeando. A semente é boa. O que meu irmão está semeando no reino de Deus, a semente é boa. O trabalho que você está fazendo servindo ao Senhor, a semente é boa. A sua cooperação na casa de Deus, a semente é boa. Você é componente da comissão, com todo respeito, do coral, do conjunto, e fazendo de coração, de alegria, ou apenas por uma obrigação. A semente é boa,
então o teu fruto vai ser bom e alcançará a graça de Deus. Aquilo que eu faço, a semente que eu estou semeando é boa. Então eu sei que por onde eu passar, os frutos serão bons. Amém, meus irmãos? Repita comigo: semente boa, frutos bons. Seja assim a sua vida. Por onde você passar, semeie a semente com qualidade, porque depois você colherá frutos em qualidade. Isso é a coisa mais certa, não é? Da lei de uma semeadura. Só se colhe aquilo que se planta. Só se colhe o que se planta. Veja mesmo que a palavra de Deus diz em Lucas 6:44, no Evangelho de Jesus, em Lucas capítulo 6 e versículo 44, diz o seguinte: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Vejam só, o que se planta é o que se colhe. Ninguém que plantou maçã vai colher pera. O fruto ou a semente que você plantou é a semente, é o fruto que você colherá. Amém, meus irmãos? Não se colhe outra coisa. Não tem como. Plantou a semente, aquilo que você plantou é aquilo que você colherá. Está dizendo a palavra de Deus em Lucas 6:44. Planta é o que se colhe. Não se pode colher espinheiros, não se pode colher figos se plantou a uva. Não tem como. Então aquilo que eu estou semeando é aquilo que eu vou colher. É o que colherei. É a lei da semente, ou é a lei da própria semeadura. Vai colher isso. Na vida cristã acontece da mesma forma. Eu usei o termo do agricultor. Plantou o amor, é aquilo que eu falei com os irmãos, vai colher o amor. Plantou amizade, vai colher amizade. Plantou desobediência, vai colher isso aí. Plantou vento, colhe tempestade. Então veja só, irmãos, em Juízes, no capítulo 1, eu vou entrar aqui agora, em uma pessoa que semeou algo, e semeou por muitos anos, mas no tempo certo, Deus tratou com a vida dele, no tempo certo. Em Juízes, no capítulo 1, versículo 4 e ao versículo de número 7. Queira acompanhar na sua Bíblia. Juízes 1, 4 a 7. Vamos ver o que nos diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Juízes 1, versículo 4 a 7. Acompanhe na sua Bíblia. Subiu, pois, de Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus. E bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Versículo 5. Acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele. E bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram e prenderam e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e os polegares dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Vejam só, irmãos, Adoni-Bezeque era um homem, é aquilo que nós falamos no início da palavra. Pessoas
que semeiam mal, semeiam violência e pensam que estão impunes de qualquer julgamento. Vão fazendo e vão se dando bem, ninguém me cobra nada, eu não estou sofrendo nada. Mas no tempo certo, Deus vai agir e vai cobrar dessa pessoa. Veja o caso desse homem. Esse homem era um rei que vencia as guerras, pelejava nas guerras e contra os outros exércitos, matava os exércitos e prendia o rei. Prendia o rei do exército. E esse rei que ele prendia, ele cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Os irmãos sabem o efeito que causa em uma pessoa que perde os polegares das mãos e os polegares dos pés. E esse homem fez isso com 70 reis. 70 reis que ele venceu na guerra. Ele cortou os polegares das mãos e os polegares dos pés. E esses reis comiam migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Mas um dia, Deus permitiu um exército maior do que o dele, mais poderoso do que o dele, pelejar contra ele e vencer a guerra. E ele fugiu, mas conseguiram encontrá-lo, pegaram ele, cortaram os dedos das mãos dele, os polegares, e cortaram os dedos dos pés. Aí quem visse Adoni-Bezeque com os dedinhos da mão cortados, tadinho de Adoni-Bezeque, cortaram os dedinhos da mão dele e cortaram os dedinhos dos pés dele, tadinho, veja como ele anda com dificuldade, ele não consegue nem pegar o prato, nem a colher, mas que judiação com esse homem. Mas veja o que o próprio Adoni-Bezeque diz no versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz com eles, cortei os dedinhos da mão dele e dos pés, assim Deus me pagou, porque da lei da semeadura ninguém escapa. Ninguém escapa. Aqui veio a paga dele. E aqui vem, irmão, um cuidado para cada um de nós. Cuidado, meu irmão, minha irmã, eu digo isso com muita responsabilidade, com muito temor. Cuidado como você está convivendo com os outros. Tem gente que gosta de cortar a vida dos outros, gosta de cortar, não é, a posição das pessoas, gosta de cortar as amizades, vive cortando a vida do irmão, cortando a vida do irmão. Ela é assim, ele é assim. Cuidado, porque do jeito que você está cortando alguém, Jesus pode cortar você. Muito cuidado. Tem gente que tem uma facilidade de pegar uma tesoura, como Adoni-Bezeque, para cortar o dedo dos outros. Mas quem muito dedo corta, um dia os seus dedos serão cortados. Porque quem vai cortar não sou eu, não é ninguém não, é o próprio Deus. Aleluia. Repita comigo: com a medida com que eu medi, com a mesma medida serei medido. Cuidado para não cortar ninguém. Diga aí para o seu irmão: cuidado para não cortar ninguém. Que Jeová ainda tem tesoura. Aleluia. Alguém podia olhar assim: coitadinho de Adoni-Bezeque, que judiação com o pobrezinho, cortaram o dedinho dele. Isso é coisa que se faça com a pessoa. Vê como ele está sofrendo. É aquilo que eu disse. A questão é: ele está sofrendo por prova de Deus ou ele está colhendo aquilo que ele plantou? É a questão. Da lei da semeadura ninguém escapa. O que eu fizer, vão fazer a mim. Isso é a coisa mais certa. Com a medida com que eu medi o meu irmão, com a mesma medida, alguém vai me medir.
o plumo que eu botar na vida de alguém, para ver como ele está, com o mesmo plumo, alguém vai botar na minha vida e vai ver como eu estou também. Da lei da semeadura, ninguém escapa. Por isso que Jesus disse, não julgueis para não ser... Olha aí, não julgueis para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado. É melhor você ver e orar do que julgar de forma precipitada, como alguns amigos de Jó lhe julgaram de forma precipitada, dizendo que ele estava em pecado. Mas veja bem, Jó em momento nenhum pecou. E muitas vezes é uma questão de Deus com o crente e do crente com Deus. E alguém quer entrar nisso aí e julgar. Cuidado para não arrumar um problema para si. Não entre na questão de um justo. A igreja diz amém? Porque Deus pode estar tratando com alguém, e aí é prerrogativa de Deus. Não entre nessa questão. É melhor você orar. Não julgue, aquilo que Jesus falou. Não julgueis para não ser julgado. Se está preocupado com um cisco no olho do irmão, tira a primeira trave que está na tua frente. É o que Jesus está dizendo. Dá para dizer amém? Veja só, irmãos, em Colossenses, no capítulo 3, e versículo 25, diz assim: a injustiça que eu fizer virá a mim. Colossenses, vamos ler. Abra aí a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 25. Aleluia, Jesus. Colossenses 3 e 25. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 3 e 25. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. É tremendo isso aqui. É tremendo. Veja só, Colossenses 3 e 25. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. Aí Deus completa, e não há acepção de pessoas. Pode ser rico, pobre, branco ou negro, o que for. Se cometeu uma injustiça, pode ter dinheiro de muito, mas se cometeu uma injustiça, Deus vai cobrá-lo. Não é fazendo justiça, e não há acepção de pessoas. Mas cedo ou mais tarde, a justiça de Deus vai chegar lá, ó. Quem é a justiça de Deus? Batendo na porta, a justiça de Deus. Ninguém escapa disso. A igreja diz amém? Ninguém escapa. A injustiça que eu fizer virá a mim. Meus irmãos, quem é crente em Deus, confia na justiça de Deus. Você pode dizer amém? Não tem aquele termo, né? Eu vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou lá resolver. Quem é crente não age assim. Olha, se tiver um crente agindo assim, olha, eu vou lá resolver com a minha mão agora. Eu vou tomar providência agora. Eu vou bater na casa dela agora. Não faça isso. Porque quem confia em Deus, descansa na justiça de Deus. Aleluia. Você pode dizer assim, ó, Deus, agora bata-se no peito, fará justiça a mim. Não é você que vai fazer a justiça por você mesmo. É Deus. Daquilo que alguém fala, da forma que lhe tratam, da forma que estão praticando, ou do que estão usando com a sua pessoa. Se está sendo de forma injusta, ore a Deus, porque é Deus que vai tratar. E Deus é justo no seu julgamento. Quem pode dizer amém? Parece que eu estou vendo quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar por causa de terra, por causa de pasto, não é? Essas questões já vêm desde o tempo antigo. As pessoas brigam por terra, por posições, não é? Por dinheiro, desde o tempo lá, não é? E começaram uma briga, Abraão, os pastores de Ló com os pastores de Abraão por causa de pasto. E Abraão, que é crente, diga amém, chegou para Ló e disse, rapaz, não vamos brigar não, porque nós somos irmãos. Isso não combina, não dá certo. Nós somos irmãos. Irmão não briga com irmão. Irmão não briga com irmão. Amém, meus irmãos? Irmão não pode brigar com irmão.
Então, o Ló e os pastores de Ló representam aquele povo que gosta de brigar. Mas Abraão não gosta de brigar. Aí Abraão falou, olha, escute só. Escolha para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha, mas que não haja contenda entre mim e ti. Porque irmão não briga com irmão. E quem é espiritual, veja só o que eu vou dizer. E quem é espiritual e confia no Deus do céu. Porque quem é espiritual não olha só na horizontal. Porque quem é material só olha na horizontal. Só vê a água acabando, vê o pasto ficando seco, porque só está olhando na horizontal. Agora quem é espiritual olha na vertical. Aí vê Deus agindo, vê Deus operando, vê Deus trabalhando, vê Deus soberano, pelejando por ele. Aí o espiritual, ele não entra nessas questões, ele recua. Não é? Ele disse, escolha para onde você vai. Aí Jó falou, eu vou para ali, porque era aos olhos materiais o melhor, era o melhor, não é? Olhando materialmente, olhando para o materialmente é o melhor, mas nem sempre a visão material que você está vendo é o melhor para você fazer, porque muitas vezes aquilo que é positivo para você pode ser negativo para Deus. O caminho de Deus pode ser diferente. O caminho de Deus pode ser o caminho do deserto, como foi o caminho de Moisés, de vez de ser as campinas verdes que Jó olhou. Mas tem uma coisa, nas campinas verdes Deus não estava com Jó, mas no caminho do deserto Deus estava com Moisés, e lá no final ele abriu o mar e o milagre aconteceu. Nem sempre o que é positivo aos meus olhos é positivo para Deus. Para Deus pode ser negativo, mas Abraão confiava na justiça de Deus. Abraão cria nisso e disse, e se fosse olhar o direito, Deus chamou Ló ou Abraão? Deus chamou Abraão. O direito de escolha era de Ló ou de Abraão? Mas quem confia em Deus, descansa. Ló quis se dar bem. Ló quis se dar bem. Ló quis se dar bem sobre o seu tio Abraão. E pessoas que vivem querendo se dar bem em situação, terminam mal. Nunca queira se dar bem em situações. Agora queira estar bem com Deus e com seus irmãos. Queira estar bem. Porque quem quer estar bem no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Dá para dizer amém? Não queira se dar bem, queira estar bem. Eu quero estar bem com os meus irmãos. Eu quero estar bem com o santo ministério da igreja. Eu quero estar bem com a minha família. Eu quero estar bem com os meus amigos. Eu não quero me dar bem neles. Quem quer se dar bem, sempre quem quer tirar proveitos. Sempre quer tirar proveitos. Quando Ló vai-se embora, talvez alguém chegou para Abraão e disse assim, mas homem, o direito era teu. Tu abrisse mão. Olha, tu fosse injustiçado, Abraão. Tu fosse injustiçado, e agora? Ficasse com a melhor parte. Abraão, eu creio em Deus. Eu sei o que Deus tratou comigo. Eu sei o que Deus falou para comigo. Eu estou aqui, não é aventurando nada não. Eu estava lá na casa de papai, nas terras de papai, e ele falou comigo, Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, terra boa. Quem crê que Deus vai fazer o bem, mesmo que alguém olhe e pense que você está injustiçado, foi injustiçado, mas Deus vai reverter aquilo que alguém fez injustiça para o teu bem, porque Deus vai abençoar a terra onde você está. Deus vai abençoar. Fosse injustiçado, Abraão? Não, eu confio na justiça de Deus. Quando Ló foi embora, escolheu por conta própria, aí Deus aparece. Abraão, ele, Senhor, alabacantaramaserá, sebecantoreme, herbecaxureme, cantoreme, rimasecanta. Oh, como é bom ficar na vontade de Deus. Diga para o seu irmão, fique na vontade de Deus. Diga para ele, fique na vontade de Deus, que Ele vai julgar a tua causa com justiça. Ele não vai te desamparar. Deus não. Ele é justo. Abraão, ele, Senhor, eu sou contigo, Abraão.
Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Eu sou contigo. As minhas promessas estão de pé, Abraão. Está tudo no controle, Abraão. Senhor, olhe para a esquerda, estou vendo, tudo é teu. Olhe para frente, eu estou te dando, é tudo teu, Abraão. Olhe para trás, é tudo teu. Olhe para lá. Não, Senhor, Ló está lá, Senhor, Ló está lá. Lá também eu estou te dando, Abraão. Eu sou o teu amigo, Abraão. Quem pode descansar nas mãos de Deus, diga glória a Jesus. Deus fará justiça. Meu tempo é chegado no relógio. Veja só, irmão, Joel capítulo 2, versículo 8. Tem pessoas que gostam de apertar o seu irmão, mas aperta. Tem gente que gosta de apertar o seu irmão, empurrar o irmão. Tem gente vivendo tão apertado que não está podendo nem respirar. Joel 2:8 diz assim: não apertarás ao teu irmão. Não aperte o seu irmão. Tem gente que aperta de um jeito que a pessoa chega a geme. Aí Deus no céu está dizendo: não aperte ela não, meu filho. Não aperte ele não, meu filho. Porque quem vai te apertar sou eu. Alecanta la machura me canta ramacerá. Aleluia! Aleluia! Eu quero dizer para alguém que está vivendo apertado por alguma circunstância, Jesus vai te fazer respirar um ar mais tranquilo. Vai, aleluia, alecanta, remicamácia, aleluia. Tem gente que pensa que você não tem dono, que você é um Zé Ninguém, mas você é escolhida, você é escolhido, e o teu Deus, Ele zela pela tua vida, zela pela tua alma e zela por você. Quem está te apertando, Jesus é que vai apertar ele, não é você mesmo não. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. No livro de Esther, no capítulo 5 e versículo 14, eu estou falando de lei de semeadura. Eu estou falando de forma com que se trata com o irmão, com as pessoas. E muitas vezes, por ver a pessoa mais simples, pelo jeito da pessoa, muitas vezes o tratamento é mais duro ainda. Mas eu quero dizer que o mais simples que seja o crente mais amado e muito amado como tantos outros, Jesus ama ele também. Pelo jeito de ser. Esther 5:14 diz que um grupo se reuniu, a família de Naamã, e disse: faça uma forca, papai. Faça uma forca, marido, para enforcar esse tal de Mardoqueu. Faça uma forca. Mardoqueu, qual era o mal que Mardoqueu fazia? Mardoqueu era um crente. E ficava onde Mardoqueu? Repita comigo: ficava na porta. A vida de Mardoqueu era ficar naquela porta do palácio. Crente, ali. Ele olhava para aquela porta e dizia: um dia essa porta vai se abrir, eu vou entrar por ela. Mas eu vou ficar aqui orando. Tudo é no tempo. Tudo se colhe no tempo. Ficava ali orando, esperando em Deus. Um homem que já tinha livrado o rei de uma conspiração de morte. Livrado o rei de uma conspiração de morte. Porque 2 indivíduos queriam matar o rei e só não mataram porque Mardoqueu denunciou a conspiração. E não recebeu a paga na hora. Porque muitas vezes fazer o bem, não é? Se demora para se ver. Mas o mal é tão rápido. Mas uma coisa eu sei: Jesus é que está vendo. Jesus vê. Jesus vê. Aí, faça uma forca, papai. Vamos ler. Deu a minha hora, eu vou ler aqui. Esther 5:14. Vamos ler. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Livro de Esther 5:14. Veja que mal que esse homem proferiu ou fez para com uma pessoa. Então lhe disseram: Zeres, sua mulher, mulher, viu?
mulherzinha abençoada, para não dizer o contrário. Então disse Zer e sua mulher e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura. E pela manhã diz o rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então alegue com o rei para o banquete. E este conselho agradou a Amã e mandou fazer a forca. Repita comigo: e mandou fazer a forca. Aí Deus lá no céu olhou, Daniel 2:28. Mas há um Deus no... Aí Deus olhou assim. Aí disse: hoje o rei não dorme. Hoje eu tiro o sono dele. Aí o rei ficou lá. E pega e não pegava no sono. E vai para lá e vai para cá. E cadê dormir? E canta a música e nada. Não é? Aí o rei: olha, eunuco, pegue lá um livro das crônicas para mim ler. Pega o livro das crônicas para mim ler. Aí quando o eunuco foi lá, o rei mandou eu pegar o livro das crônicas, mas não disse nenhum volume. Eu vou pegar esse aqui. Não se preocupe não. No tempo certo vai ser lida a sua história. Pega o livro. Aí quando pegou o livro, aí o rei começou a ler e está lá. E foi dito por Mardoqueu a conspiração de fulano, de ciclano, que queria matar o rei e tal. A forca já estava pronta. Queria matar o rei e tal. Aí quando o rei disse: rapaz, o que fizeram desse homem? Eu estou vivo por causa desse homem. Esse homem me fez o bem. Fizeram o que para ele? Rei, não fizeram nada. Nada? Não fizeram nada. E esse homem está onde? Ele está lá na porta. Ele fica lá na porta. Ele está lá na porta, só vive lá na porta. Na porta é na porta do palácio. Diga aí para o seu irmão: permanece na porta. Já vão te mandar chamar. Aleluia. Fica na porta, fica na porta. É alguém te apertando e você na porta. Não é? Foi o que Jó disse: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, eu vou me calar e não vou sair da... Diga de novo para o seu irmão: fica na porta, crente. Não sai do teu lugar não, deixa Jesus trabalhar. Aleluia. Aí nessa hora chegou deu o meu horário, olha, o pastor está olhando de lá. Aí entrou o Naamã, não foi? Entrou, aí e disse, aí o rei: ô Naamã, ele: senhor. E a forca estava pronta. Vou terminar aqui. Estou terminando aqui. Ô Naamã, ele: senhor, me diga uma coisa, meu filho. O que há de se fazer com um homem que o rei se agrada honrá-lo? Olhe, o que há de se fazer com um homem do meu agrado? Um homem do meu coração. O que há de se fazer com esse homem? Aí Amã: o exaltado será humilhado. Aí Amã: esse homem sou eu. Esse homem sou eu. É com ele, né? Esse homem sou eu. Ah, senhor, esse homem que se vista nele as roupas boas, as roupas reais. Coloque um anel no dedo dele, o anel de honra do rei, para que se possa ver. Pegue a cavalgadura, o cavalo que o rei costuma andar nele. E alguém pegue na riatinha do cavalo, assim, ó. Bora. Assim se fará ao homem que Deus se agrada, e sai andando pela cidade. De canta, vira-se. Eremecanamácia. De cantaramácia. Aí o rei disse: faça isso, Amã, com Mardoqueu, o homem que eu me agrado em honrar. Viva se canta. Oh, la maraceremecai. Aí quando ele saiu, e saiu ele andando com Mardoqueu. Aí quando chegou em casa, a mulher olhou e disse: o rei mandou fazer isso, então te prepara, que vem mais coisa aí pesada. A forca estava pronta. Aí um dos que viviam com o rei disse: e tem mais, meu senhor. Diga: o que foi? Amã mandou fazer uma forca
para enforcar Mardoqueu. E o senhor sabe de uma coisa, meu rei, o que é? Mardoqueu é titio de Esté, sua esposa. Alecamassaraia. Camassania, Ramazania. Aleluia. Diga para o seu irmão: Jesus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Morreu a mãe e a família na forca que ele mandou preparar para Mardoqueu. Porque aqui o mal que alguém quer fazer a você, não vá revidar não. Deixa Deus agir, mas também não deseje a morte de ninguém. É melhor você vencer o mal com o bem. Ore para Jesus salvar. Ore para Jesus converter. Ore para Jesus transformar. Porque Deus de misericórdia é o Deus Todo-Poderoso. Quem diz amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Semeie muita coisa boa. Semeie em proporção. Repita comigo: semear amor, bondade, misericórdia, amizade. Semear coisas boas. Aí diga para o seu irmão: tudo isso você vai colher de bom. Diga para ele: semeie tudo que é de bom. Aleluia, aleluia.